Hoje a gente vai mergulhar numa história que é realmente impressionante. É sobre como a educação, sabe, quando ela é pensada, quando é estratégica, pode virar o jogo completamente para o destino de um lugar. Vamos conhecer o caso de Bom Jesus, lá no coração do Piauí. E a grande pergunta que guia a gente é essa, né? Como é que uma cidade assim, mais remota, de repente ganha um título como esse, de Cidade dos Doutores? A resposta, pessoal, nos leva para uma das viradas de chave, tanto sociais quanto econômicas, mais fascinantes do Brasil nos últimos tempos. Uma transformação movida a conhecimento. Então, para a gente entender direitinho o que rolou em Bom Jesus, a gente precisa primeiro dar uma olhada no cenário. Estamos falando da região do Mato Piba. Pensa numa fronteira agrícola gigante, com um potencial econômico assim absurdo. Só que tinha um problema, um obstáculo fundamental ali no meio do caminho. Olha só, Mato Piba é essa área super estratégica que a gente está vendo aí no mapa. A terra, fértil, o agronegócio crescendo, mas a região inteira sofria do que chamavam de vácuo técnico-científico. O que é isso? Faltava gente qualificada, faltava pesquisa, faltava tecnologia para conseguir destravar todo o potencial daquele lugar. É como ter um motor de Fórmula 1, mas não ter a chave para ligar, sabe? O potencial estava todo ali, só que faltava a ferramenta certa para fazer a coisa acontecer. E é exatamente aqui que a história começa a virar. A solução para esse vácuo não foi um remedinho, uma coisinha para tapar o sol com a peneira. Não. Foi uma decisão, assim, muito bem pensada, de longo prazo, levar um ensino superior de ponta lá para o interior do Piauí. A data é 14 de novembro de 2006. Foi nesse dia que a Universidade Federal do Piauí, a UFPI, inaugurou o campus Professora Sinobelina Elvas. E, gente, isso foi muito mais do que só levantar um prédio. Foi uma resposta direta, planejada para as necessidades daquela região. Foi um movimento para levar a excelência acadêmica para dentro do Brasil. Agora, tem um detalhe aqui que é muito bacana, a escolha do nome do campus. Homenagear a Maria Sinobelina Elvas não foi à toa, sabe? Foi um gesto super simbólico. Um reconhecimento a uma professora que dedicou a vida inteirinha dela ao ensino na região, e isso numa época em que as dificuldades eram gigantescas. A vida dela, gente, é um retrato perfeito dos desafios da educação no interior do país. Ela estudou onde dava, se formou na raça, com muito esforço, e se tornou uma referência de qualidade e de rigor. A morte dela, de forma trágica num acidente, a caminho do trabalho, acabou transformando ela num símbolo de dedicação. Não tinha como, ela era a patronês perfeita para uma instituição que já nascia com essa missão, transformar vidas através da educação. Ok, então essa semente foi plantada lá em 2006. Agora vamos avançar um pouco e ver como ela floresceu. Chegou a hora de olhar para os números por trás dessa transformação de Bom Jesus. Pensa só nisso. Em apenas 15 anos, o campus formou mais ou menos 1.600 profissionais. Já pararam para pensar o que significa injetar essa quantidade de capital humano super qualificado na economia de uma região? Não é só um número, gente. É uma mudança completa de paradigma. E o pulo do gato aqui não era só formar a gente, era formar as pessoas certas para o lugar certo. Dá uma olhada nessa lista de cursos. Cada um deles é uma resposta direta a uma necessidade da região. Quer ver? Precisava de gente para lidar com a produção de grãos em larga escala? Engenharia agronômica. E para a pecuária, zootecnia e medicina veterinária. E não para por aí não, eles pensaram também em formar professores que entendessem a realidade local, com cursos como educação do campo. Isso é o que eu chamo de visão de futuro, uma estratégia cirúrgica. Mas o campus não parou na graduação, não. Ele foi muito além. Ele se estabeleceu como um verdadeiro polo de inovação, sabe? Começou a produzir ciência de ponta para resolver os problemas específicos ali do Cerrado piauiense. E a prova disso está nos programas de pós-graduação, principalmente em ciências agrárias e zootecnia tropical. O negócio é o seguinte, eles não formam só mestres e doutores, eles geram soluções concretas. Coisas para o manejo do solo, para controle de pragas, para aumentar a produtividade de verdade. E o mais importante, eles conseguem fixar pesquisadores de altíssimo nível na região. Isso cria um ciclo virtuoso de conhecimento que não para de girar. E o mais legal é que essa pesquisa não fica guardada na gaveta, em artigos que ninguém lê. Ela vira infraestrutura que serve à comunidade. Por exemplo, o hospital veterinário virou referência para toda a região. O laboratório de análises de solos dá um suporte direto para os agricultores. A fazenda experimental está lá, testando inovação na prática. É isso que acontece quando a ciência sai do laboratório e pisa na terra, vai para o campo. Só que
ter excelência científica por si só não basta. E a universidade parece ter entendido isso muito, muito bem. Porque para formar doutores, primeiro é preciso cuidar das pessoas. Então, vamos dar uma olhada agora na incrível rede de apoio que eles construíram para os estudantes. Eles têm o Núcleo de Assistência Estudantil, o NAE, que atua em 3 frentes. É bem simples de entender. Primeiro, o serviço social, que cuida do apoio financeiro. Depois, o serviço pedagógico, que fica de olho no desempenho para garantir que ninguém fique para trás. E, por fim, o apoio psicológico, que cuida da saúde mental. É uma abordagem, assim, completa, que enxerga o estudante por inteiro. E esse cuidado todo vira coisa concreta, sabe? A variedade de auxílios é de cair o queixo. Tem auxílio residência para quem vem de fora e precisa morar em Bom Jesus. Tem bolsa de apoio para ajudar nas despesas do dia a dia. E olha que sensibilidade, tem até auxílio creche, para que mães e pais com filhos pequenos possam continuar estudando. A mensagem que isso passa é muito clara. Se a pessoa tem talento, ela é bem-vinda aqui. As barreiras financeiras não vão ser um impedimento. Mas essa cultura de cuidado vai além da grana e chega em umas inovações bem legais. O campus tem um redário, isso mesmo, um espaço cheio de redes para descanso que foi projetado por um próprio estudante, o Cauã Noleto. E isso é muito mais que um lugarzinho para relaxar, né? É um símbolo de que a universidade valoriza a saúde mental, que entende que a pausa, que o descanso são parte fundamental da jornada de qualquer estudante. No fim das contas, o que a gente vê acontecendo em Bom Jesus é um ciclo virtuoso perfeito. De um lado, a ciência de ponta impulsionando a economia da região, do outro, uma sensibilidade social enorme, garantindo que a comunidade seja cuidada e que o acesso à educação de qualidade seja uma realidade para todo mundo. A história do campus de Bom Jesus deixa a gente com essa reflexão, né? Ela mostra o que acontece quando um investimento em educação é feito do jeito certo, com estratégia, com cuidado. Ele não só preenche um buraco, um vácuo. Ele cria um ecossistema inteiro de progresso. Ele transforma uma fronteira que só tinha potencial em uma fronteira cheia de realizações.